eu tenho visto muitos frutos de Deus na minha vida. Muitos frutos Deus tem liberado. Vale a pena, né? E essa caminhada vale a pena. Se não tivesse céu e inferno, você ia deixar de seguir o Senhor ou você ia seguir do meu jeito? Pensa aí um pouquinho. Às vezes a gente pensa, não, eu vou seguir a Deus, vou servir a Deus para me livrar do inferno e para ir para o céu. Mas se não tivesse no futuro céu e inferno, você ia trocar a sua vida com Cristo por outra vida neste mundo? Quem não ia trocar, né? O céu e o inferno começa aqui. Para quem conhece Jesus e vai construindo a vida nos valores da palavra, no relacionamento com Ele, o céu já começa a manifestar a alegria, a paz, a segurança, a prosperidade, a saúde, a bondade de Deus já começa a alcançar as nossas vidas. É verdade ou não é? E também para aqueles que se afastam de Deus, não por maldade, às vezes até por obstinação, por altivez, ou enganados pelo inimigo, como o filho pródigo. Ele largou toda a casa do pai, queria experimentar algo diferente. O pai autorizou, mas ele viveu um inferno. Estava tão ruim a vida dele, que ele falou, eu prefiro morar na casa do meu pai como empregado, nem mais como filho, eu quero voltar como empregado, porque eles têm uma vida mais abençoada e mais digna que a minha. A melhor vida é a vida em Cristo Jesus. Nós tivemos um louvor tão abençoado hoje, falando de entrega, consagração, presença de Deus em nosso meio. É incomparável, né? Estar domingo na casa de Deus é algo incomparável. Quem ama está domingo na casa de Deus. Quem ama está na presença de Deus. Você sai daqui fortalecido, abençoado. Que coisa maravilhosa. Então abre comigo lá no Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltamos o seu nome. Amém? Ele começa aqui cheio de louvores, o coração transbordando. Ele estava vendo a fidelidade de Deus, louvava a Deus com a boca cheia, com alegria, sua alma se gloriando em Deus, encorajando os oprimidos a confiar, a buscar a Deus. Vamos proclamar a grandeza do Senhor e juntos exaltar o seu nome. Quantos aqui esta noite têm algum testemunho? Não vou te chamar aqui na frente agora, a não ser que você queira muito dar o seu testemunho. Mas quantos aqui têm um ou vários testemunhos que demonstram a grandeza de Deus na sua vida? Quem já viu Deus quebrar laço de enfermidade na sua vida? Quem já viu Deus te abençoar emocionalmente, a vida sentimental, te levar a conhecer a pessoa amada, poder realizar um casamento abençoado? É bom demais falar das grandezas de Deus, é ou não é? O diabo quer nos prender nas preocupações, ele quer nos prender nas murmurações, na queixa. Meu irmão, você quer ser feliz? Não se compare com os outros. Sempre terá alguém que está na frente e sempre terá alguém que está atrás. Quem concorda comigo? É verdade ou não é? O diabo é mestre ou de te levar para soberba e falar, você é o máximo. E você olha as pessoas que estão atrás e pensa, eu sou o cara. Quem já pensou que era o cara em algum momento da sua vida, seja homem, seja mulher, pessoa, não, eu que sou especial. Porque você está se comparando com outros padrões.
Ou então quando você está sendo abençoado e Deus está te levando a lugares melhores, aí vem o diabo te falar, mas você está muito aquém daquilo que outros alcançaram. É assim ou não é? Quem concorda? É assim ou não é? É o especialista em destruir nossa alegria. Por isso que nós temos que falar das grandezas de Deus. Sabe o que nos torna feliz? Quando nós fazemos a opção de servir a Deus, é comparar nós com nós mesmos. Volte alguns anos atrás. Você está com o Senhor há 5 anos, talvez assim, mais dedicado, 10 anos. Pense em você 5 anos atrás, pense em você 15 anos atrás, pense em você 20 anos atrás. Como o pastor testemunha aqui, há 20 anos atrás eu entrei aqui na fonte da vida dessa maneira. Hoje eu estou dessa maneira. Quem quer ver o seu passado e olhar a sua história de vida, respirar um pouquinho no meio das lutas e falar, vou falar das grandes coisas que Deus tem feito na minha vida, amém? Então declare comigo o verso 3, projete o verso 3 aqui, em vez de declarar proclamem, nós vamos declarar proclamarei. Vamos lá, 1, 2, 3, proclamarei a grandeza do Senhor comigo, junto exaltemos o seu nome. 3 vezes, amém? Para exercitar a nossa fé. E você vai pensar em você 5 anos atrás, 10 anos atrás. Quem já esteve no leito da enfermidade? Quem já esteve no leito? A vida com Deus vale a pena. Aleluia. Tribulações temos. Às vezes você fala, mas eu estou agora financeiramente numa dificuldade tão grande. Mas pensa 5 anos atrás, 10 anos atrás. Será que você tinha aquilo que você tem hoje? Os gigantes são maiores porque nós crescemos. As lutas são maiores porque nós crescemos, amém? Os ataques são maiores porque nós estamos intimidando o inferno. Deus está te abençoando na fonte da vida e a sua descendência será poderosa nesta terra. Então ele começa falando, proclame a grandeza do Senhor comigo, vamos juntos exaltar o seu nome, nos alegrar em Deus, nos alegrar nos feitos de Deus, reconhecer a fidelidade de Deus em tantos momentos da nossa vida. Mas aí no verso 4 ele fala, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ah, você tem temores? Sabe qual é a solução? Busca o Senhor. Ele vai te livrar, vai te fortalecer na mente com a palavra, vai te fortalecer na alma com o poder do Espírito Santo, vai te dar ousadia, como Davi teve ousadia para enfrentar Golias. Você que tem temores, quem não tem, levanta as mãos, vamos declarar aqui o verso 4, fala, busquei o Senhor, você repete, eu falo, tá? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, o meu Deus ouviu o meu clamor e Ele me respondeu e Ele livrou-me de todos os meus temores. Fala para o seu irmão, Deus vai te livrar dos teus temores. Sem ter medo de escassez, Deus vai te dar fartura. Você tem medo da enfermidade, Deus vai te dar saúde e longevidade. Você tem medo dos ataques do inimigo, Deus vai te dar autoridade para resistir e Ele fugirá de você em nome de Jesus. Então, Salmo 34 é tremendo. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria,
seu rosto jamais mostrará decepção. Quem olha para Deus tem fonte de livramento, tem fonte de cura, tem fonte de bondade, tem fonte de provisão. Deus é pleno, é completo, é maravilhoso, e Ele vai te abençoar, e Ele vai levantar o teu semblante caído, e vai te dar paz plena, alegria e fartura. Então ele fala: olhei, os que olham para Deus, os que esperam em Deus, os que buscam a Deus, estão radiantes de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra diz: seu rosto jamais mostrará decepção. Você vai olhar no espelho, você vai ver uma pessoa não com semblante caído. Você vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você vai ver uma pessoa corajosa, abençoada, com motivação e expectativa de boas coisas ainda este ano. E ele continua dizendo: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Quem está passando uma tribulação, ou na saúde, ou na vida emocional, ou na vida profissional e financeira, quem está passando uma tribulação em uma área da sua vida, levanta as duas mãos. Oh, meu irmão, a saída é clamar. Deus está ouvindo o seu clamor. Ele libera fontes no deserto, Ele libera rios no vale. Fala: este pobre homem, esta pobre mulher clamou a Deus e Ele ouviu. Senhor Deus, eu te apresento meus temores, minhas inquietações, que o Senhor venha, Senhor, me livrar das minhas tribulações, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Essa é a nossa experiência com Deus na fonte da vida. É uma experiência de libertação, de livramento, de provisão, de restauração, de cura emocional, de prosperidade financeira, de realização na vida sentimental e familiar. E ele continua dizendo, eu quero ler os Salmos, o verso 7 e 8, depois nós vamos para o Salmo 23. Verso 7 e 8 ele diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Uma tradução diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então eu comecei perguntando, se não houvesse céu e inferno, você seria cristão ou não? Você serviria a Deus ou não? E aqui responde: prove e veja que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Deus tem para nós plenitude de vida, de paz, de alegria. Independente de céu e inferno, a felicidade começa agora, começa hoje na vida daquele que tem provado a bondade e a fidelidade de Deus. Basta abrir os olhos, basta reconhecer como são grandes os feitos de Deus. E pensando nisso, em provar e experimentar a fidelidade de Deus, eu queria hoje
falar com você sobre o Salmo 23. Salmo 23, Salmo de Davi, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas e restaura o meu vigor. Provai e vede que o Senhor é bom. Quem já caminha com Jesus numa vida de comunhão, de relacionamento, de obediência, de busca sincera, realmente tem experimentado que o Senhor é o pastor. A melhor escolha que nós podemos fazer é declarar: o meu pastor que me conduz e o meu Senhor que me guia é Jesus Cristo. Amém? Quem fez esta decisão e não se arrepende? Deixa eu ver, levanta a mão. Você que fez essa decisão, o Senhor, o seu pastor, o seu guia, aquele que te conduz. Meu irmão, a palavra diz que Ele te levará à fartura, e Ele fala: nada terei falta. Deus terá provisão para você. Deus terá resposta para os desejos do teu coração. Deus nos ensina o caminho da prosperidade. Deus gera oportunidades na nossa vida. Deus gera situações que nós vamos crescer e romper em todas as áreas da nossa vida. Quem tem experimentado a fidelidade de Deus, levanta as mãos e fala: o Senhor é o meu pastor, a minha segurança não é uma poupança, não é uma estabilidade no meu emprego. A minha segurança é que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, declarou: nada te faltará. Quem pode aplaudir o Senhor? Nada te faltará. Davi viveu momentos de extrema abundância e momentos de privações, mas em todos os momentos Deus cuidou dele. Ele fala: restaura o vigor e me guia nas veredas da justiça. Deus nos ensina o caminho da justiça. Deus ensinou a Davi e Deus nos ensina as escolhas, as prioridades, os valores para nós, para a nossa família, para a nossa vida. Então ele fala: o Senhor, Ele me guia nas veredas da justiça, caminhos que vão te levar a colher frutos da fidelidade e da bondade de Deus. Deus vai te levar os teus pés de tropeçar. Quem crê que Deus vai guardar os teus pés para que não tropece, para que não seja enganado, para que não seja presunçoso nem precipitado, mas Ele vai te ensinar caminhos de vida, de justiça, de prosperidade, de vitória. E no verso 4 ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, momentos difíceis, momentos tenebrosos, talvez enfermidades, guerras que Davi enfrentou, ele fala: mesmo quando eu passar por um vale que traz pânico, que traz extrema preocupação, de trevas de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Se Deus não te livrou do vale difícil, mas Ele não te abandonou. Ele não abandonou Davi. Nós pregamos aqui recentemente sobre Ziclag, a situação difícil que Davi passou. Ele falou: se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Meu coração está firme em Deus. Lá no meio do vale você começa a orar.
Lá no meio do vale você vem para a fonte, vem buscar a Deus, você pede os pastores para orar e a luz vai brilhar no meio das trevas, a escuridão vai passar, vai amanhecer e haverá plenitude de alegria. Fala comigo, o choro pode durar uma noite, mas nesta noite escura não estarei sozinho. Fala, por isso não temerei, porque o Senhor meu Deus, o Senhor Jesus está comigo. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Ele está falando do Deus que supre, Ele está falando do Deus que restaura as forças, Ele está falando do Deus que ensina os caminhos que ele deve seguir, e ele está falando do Deus que livra ele do vale da sombra da morte. Deus tem escape, Deus tem livramento. Não temas as más notícias, junto com ela o anjo de Deus, a mão poderosa de Deus já está provendo para você livramento, escape e solução para aquilo que inquieta o seu coração. Davi falava, eu não sei como vou sair dessa, mas Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem. Proteção, ensino e autoridade. Quem crê que a autoridade de Deus vai te levar a vencer os ataques do inimigo na sua vida, diz amém. Tua vara e o teu cajado me protegem. Na igreja, você e eu estamos debaixo dessa proteção maravilhosa de Deus. Milhares de pessoas na fonte da vida têm experimentado o livramento, a provisão, a bênção, a restauração, o poder de Deus. Com você não será diferente. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena declarar: o meu Senhor, o meu Deus, não é a riqueza, não é a sabedoria humana, o meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele me supre, Ele me conduz, Ele me guarda no vale da sombra da morte, Ele me livra dos meus temores. Deus vai te livrar dos teus temores. Lá em Isaías 49 fala que vai passar como passou uma tempestade e vai chegar a bonança. Serão como o ruído de uma torcida que se apaga. Quem crê nisso, teus inimigos vão cair. Levanta as mãos. Eu sinto Deus quer te livrar agora. Meu irmão, confie em Deus. Você precisa de um livramento financeiro. Você precisa de um diagnóstico diferente daquilo que você tem visto na sua consulta. Você tem visto o diabo tentar cirandar o seu lar. Não temas, o Senhor, com o sopro do Espírito, vai destruir teus inimigos. Fala: Senhor Deus, nesta noite eu declaro na fonte da vida a sua vara de proteção, de estabelecer limites seguros para minha vida, e o seu cajado de autoridade, eles estão trazendo a vitória e me livrando dos meus temores, em nome de Jesus. Então, provisão, direção, proteção, tantas coisas boas que Deus libera em nossas vidas. E finalmente ele fala, verso 5: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos.
A vista é diante dos inimigos. Quando os inimigos se levantam, você não vai temer. Deus prepara o banquete da vitória. Quem quer profetizar? Inimigos têm se levantado na sua casa, você vai declarar: Deus prepara o banquete da celebração, o banquete da provisão, o banquete da saúde, o banquete de relacionamentos restaurados. Preparas uma mesa para mim. Não olhe para os adversários, olhe para Deus. Os inimigos verão Deus preparando para você o banquete da vitória. Dupla honra, meu irmão. Versículo 5 ainda: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Quem quer olhar para trás e ver Deus honrando as suas escolhas, honrando a sua decisão? Preparas um banquete para mim, na presença. Talvez você está aflito e inquieto. Deus está preparando para você um banquete. Fala: Deus está preparando, no meio das adversidades, um banquete. E eu me sentarei à mesa para declarar a fidelidade e o poder de Deus. E aí, finalmente, no verso 6: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Quem quer essa companhia maravilhosa? Quem quer? Não é a maldade, não é a tristeza, não é a derrota. Davi saiu lá do início, falou: escolhi o Senhor, consagrei a minha vida a Ele, vi Ele trazer provisão em momentos de escassez, vi Ele me guiar em momentos de indecisões, vi a justiça dEle prevalecer na minha vida. Davi provou e viu que o Senhor é bom. Pois eu te desafio, irmão, prove da fidelidade, da bondade de Deus. Leve Deus a sério. Quem quer levar Deus a sério? Se eu e você levamos Deus a sério, Ele vai nos surpreender. Ainda jovem, eu fiz algumas escolhas. Eu falei: eu vou ser um cristão verdadeiro. Fui provado. Fui provado, mas permaneci firme ali, na igreja, na palavra. Davi foi provado. Vamos tirar o foco de mim. Você escolhe servir a Deus, fala: Ele é o meu pastor, é Ele que vai guiar meus passos, é Ele que vai me livrar dos meus temores. Mais do que o ouro e a prata, eu vou buscar a unção, a sabedoria, a direção dEle. Meu coração estará em Deus, em alegrar a Deus, em agradar a Deus. Eu quero amar o que Deus ama, eu quero odiar o que Deus odeia. Eu quero que Deus mude a minha mente, os meus valores. Meu irmão, você vai ver, a bondade e a fidelidade estarão na sua vida. Não desanima. Bondade e fidelidade serão seus companheiros, sua companhia fiel durante a sua jornada nesta vida.